11, versículo 27. Já o tem, diga amém. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a sua voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Tomem assento, muito obrigado. Sempre quando nós vamos vendo o desenvolvimento das famílias, sempre a gente ouve da mãe em relação ao pai, até que a gente casa e começa a ouvir as mesmas coisas da esposa. E a boca de todos é uma só, na voz da exigência, do cavalheirismo, da boa atitude, da boa ação. Nós sabemos perfeitamente, já temos ideia completa a respeito disso, embora é difícil de viver e de entender. A mulher é mais inteligente que o homem, a mulher é mais sábia que o homem, a mulher é mais forte que o homem, a mulher é mais dadivosa que o homem. Eu acho que hoje a maioria é mulher aqui. Eu vou dizer tudo de novo, mas elas não ouviram. Eu acabei de dizer que a mulher é mais inteligente que o homem, mais forte que o homem, mais dadivosa que o homem, ora mais que o homem, é mais carinhosa que o homem. Tudo isso, o pastor Eliseu está murmurando ali, meus irmãos. Mas é impressionante que isso está nessa força. Jesus Cristo estava falando uma mensagem no capítulo 11 fortíssima sobre a ira de Deus sobre aquela geração que havia declarado que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. A mãe de Jesus estava vindo com cordas junto com seus irmãos para prendê-lo, também acreditando que aquela multidão poderia fazer algum dano para ele. E no meio daquela situação do livro de Lucas, juntando-se isso com Marcos, capítulo 3 até o capítulo 5, a gente tem realmente uma ideia da confusão que houve ali quando aqueles homens declararam que Jesus estava maluco. E eles foram lá na casa de Jesus e falaram: Maria, teu filho está apirado e você tem que ir lá para resolver o problema dele. E os seus irmãos pegaram uma corda e foram lá para prender Jesus. A Bíblia diz isso exatamente assim. E no meio daquela angústia toda, uma mulher se levanta e diz esta frase tremenda que acabamos de ler agora: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Esta mensagem que vou falar agora, pregar agora, nesse momento, é uma homenagem a todas as mães que estão aqui esta noite. Vocês vão sair muito orgulhosas de vocês mesmos aqui. Ponham muita atenção. Observe que quando esta mulher no meio da multidão fala esta frase tão linda, que é um texto muito apropriado para esse dia, se refere a Maria, se refere ao ventre de Maria, aos seios de Maria, aonde Jesus, como bebê, teve ali o seu sustento. No versículo 28, Jesus então responde de uma forma fantástica àquela frase tão linda daquela mulher.
No capítulo 11 de Lucas, verso 28, diz: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele não somente estava se referindo à sua mãe, porque a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2, que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. E a palavra de Deus também diz que Maria ouviu o anjo e creu na mensagem do anjo a respeito de todos aqueles acontecimentos que nós já temos conhecimento em parte do que aconteceu. Por que em parte? No capítulo 2 do livro de Mateus, nós temos uma ideia a respeito desta grande mãe. Eu queria que vocês vissem comigo, no capítulo 2 do livro de Mateus, ele fala que uns magos vieram do Oriente e perguntaram, no verso 2, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorar. No capítulo 2 do livro de Lucas, voltando para frente um pouquinho, no capítulo 2, nós temos a história realmente desse momento do nascimento de Jesus. Por isso aquela mulher exalta o ventre de Maria. E no capítulo 2 do livro de Lucas, eu queria que você desse uma olhadinha outra vez e visse no verso 1, que diz: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Como Deus estava preocupado que Maria estivesse no lugar certo, como Deus estava preocupado que José estivesse no lugar certo do nascimento daquela criança. Como foi importante aquele momento em que os dois combinaram em sair lá de Nazaré, muitos quilômetros de distância, para descer até Jerusalém, e ela sentada num jumento, num pequeno burrinho, e já em tempo de dar à luz aquela criança, e devido àquela luta tremenda que eles tiveram quando chegaram ali, não havia hospedaria, não havia hospedagem, não havia hotel, e a gente pergunta: Deus, por que o Senhor não facilita as coisas para mim? Se o Senhor me chamou, se o Senhor me tem como uma pessoa no teu propósito, por que o Senhor não facilita as coisas para mim? Se o Senhor prometeu para mim tantas coisas, por que o Senhor não facilita as coisas para mim, já que o Senhor me escolheu para fazer o que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes nós perguntamos isso. Por que o Senhor não facilitou, deixou já uma estalagem, pelo menos, uma pousada, pelo menos, algo simples que fosse, mas se fizesse ali uma reserva para aquela família? Mas Deus não fez isso. E muitas vezes nós queremos a reserva de Deus. Deus, tu sabes que eu sou chamado por ti, já fiz tanto sacrifício para te servir. O Senhor não pode fazer uma reserva para mim? Tu me escolheste e estamos esperando que Deus faça uma reserva para a gente nos hotéis da vida. Mas Deus não vai fazer nenhuma reserva para aquela família, porque aquela criança era o Cordeiro de Deus, e Cordeiro não nasce em palácio, não nasce em hotel, nasce em manjedoura. E muitas vezes a gente não entende por que ele teve que nascer ali. Ele era o Cordeiro de Deus, e como Cordeiro de Deus, não tinha outro lugar melhor para ele do que nascer numa manjedoura. Não murmure quanto àquilo que Deus tem para você, somente agradeça, porque Ele sabe todas as coisas e tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. E ele parte para aquele momento. No capítulo 2, verso 2, diz que esse primeiro alistamento foi feito por Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Essa parte é fundamental aqui para nós, porque o texto diz que ele era da casa da família de Davi, e está em parênteses, como quem diz assim: isso aqui é para avisar os leitores que Davi era um dos seus ancestrais. E no verso 5 diz: a filha alistasse com Maria, sua mulher, que estava grávida. A Bíblia fala, deixa bem claro a condição dessa mulher,
que será mãe. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Essa parte a gente ouve nos jograis, lê nos jograis e percebe em muitos livros que a gente lê de poesia a tônica carinhosa que se dá, mas a gente não sabe a luta que esta mulher passou no momento em que nasceu Jesus, para que ela fosse mãe, para que ela chegasse à grandeza de ser mãe. Quantas mulheres já passaram pelo que Maria passou? Os irmãos não têm ideia de que Maria, no momento em que ela estava tendo o bebê, ela pensou, ela chegou a crer que o menino ia morrer. Quando Jesus nasceu, ele estava totalmente roxinho, roxo, já quase, quem já não tem vida. Não foi fácil o parto, foi um parto difícil. Não foi um parto comum, como qualquer uma mulher que tem toda a sua força, sua energia, sua preparação. Foi um parto difícil. Lembre-se que Maria era virgem totalmente. Não foi fácil o seu parto. E a gente nunca pensa nisso. E, por incrível que pareça, a Bíblia diz no livro de Salmos, tudo isso que eu estou falando para vocês. Vamos ler o texto? No Salmo 22, vocês vão ver que Maria sofreu para ser mãe. No capítulo 22, no versículo 10, que é um salmo profético a respeito de Jesus. No versículo 9, aí está um texto tremendo que eu queria que vocês vissem com seus próprios olhos. Ele diz: mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservastes estando ainda no seio da minha mãe. E agora esse texto explicando melhor, lembre-se que foi traduzido por um português bem tradicional, e a palavra verdadeira para tirar-se, que você tem aí na sua Bíblia, no verso 9, é pariste, no original. A palavra é, se fôssemos traduzir hoje, já na nossa linguagem, para que a gente entendesse melhor, seria assim: mas tu és o que me pariste do ventre da minha mãe. Então, a ideia que a gente tem, pastor Gisele, a ideia que a gente tem, pastor Jessé, é que não foi fácil o momento daquela criança nascer. Porque nenhum homem natural, normal, como qualquer um de nós aqui, deixaria a nossa esposa na condição que ela estava dentro da manjedoura. Qualquer um de nós aqui diria: fica aí, porque eu ainda vou tentar procurar algum lugar para você nascer. Fique aí que eu vou fazer alguma coisa que você não vai ter esse menino aqui. Qualquer homem com um coração grande, com um coração leal, com um coração honesto, diria isso. E a ideia que a gente tem é que José foi procurar alguma coisa, porque ele não estava na hora em que Jesus nasceu. O bebê nasceu com as mãos de Deus. O pai veio e tirou o bebê do ventre da sua filha, da sua serva Maria. E olha o texto mais uma vez para você sentir, no verso 9. Esse texto se repete em outro salmo, já com outra conotação. No verso 9 diz: mas tu és o que me tiraste do ventre, tu que me ajudaste a nascer. Eu nasci, porque na verdade, olha o texto, no verso 10, olha só. Maria chegou a dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego esse bebê, faz dele o que o Senhor quiser, eu não tenho mais força para tê-lo. E num texto de Reis, não sei se é o 2 Reis 19, aqui é a minha cabeça aqui, verso 3, diz que chegou a hora de dar à luz e não havia força para ela ter o bebê. Mais outra profecia que está escrito na Bíblia. E no capítulo 22, verso 10, eu vou ler para vocês: sobre ti foi lançado, desde a madre, desde o nascimento, desde o nascedouro. E ele diz assim: e tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Que coisa linda, aleluia. A mãe, isso quer dizer o quê? Quer dizer, tu és o Deus, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe, porque ela passava a mão em cima da sua barriga assim, e começava a dizer coisas lindas para ele: oh meu filho, o Pai é teu Deus, tu tens um Deus verdadeiro, tu és um Deus. Como que ele pode considerar esta frase profética
mães, quando estão esperando o seu bebê, passam a mão em cima do seu ventre e começam a profetizar sobre o filho, começam a declarar palavras lindas. Olha esse texto, vou ler mais uma vez para vocês, coisa preciosa. Ele diz assim: Tu és o meu Deus, já desde o ventre da minha mãe. Todas as dificuldades que ela teve, que você pode pensar assim, parece fácil tudo isso, mas não foi. Nós vemos só do ponto de vista humano, tirando a dificuldade que ela teve para ter o bebê, como ele sendo uma virgem, com dificuldade, sem ter um médico, sem ter uma parteira ali, foi difícil. E ainda na aparente ausência do seu marido, então o pai vem e lhe ajuda a tirá-lo do seu ventre. Agora, meus irmãos, vocês acham isso muito? Não. Além de tudo isso, meus irmãos, ainda teve a luta de Satanás, que vocês talvez nem imaginam que houve. No momento que Jesus estava nascendo, Satanás pessoalmente estava ali na manjedoura para matar o menino. Vou provar na Bíblia. Vamos para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, é o último texto da Bíblia. E como ela lutou no mundo espiritual, e como ela teve uma luta no mundo espiritual. Meus irmãos, quando nasce o campeão já nasce enfrentando batalhas, já nasce enfrentando lutas. Além dela passar pelo momento da dificuldade do nascimento, para que ele pudesse ser tirado do seu ventre, Satanás ainda queria matar o bebê. Veja o texto, capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12, verso 5, diz assim: E deu à luz um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Que nós sabemos, isso é uma palavra profética do futuro, mas que fala a respeito do passado ao mesmo tempo. E diz assim: deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Agora veja só o verso 4 de quem fala: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Que esta mãe merece toda a admiração da terra. Muitos de vocês que estão aqui são mães, e se contassem a história do nascimento dos seus filhos, teriam histórias tremendas para contar. Mas o momento do nascimento, momento tremendo, eu queria achar, sabe, eu estou sentindo muito forte no meu coração de ler. Eu não contava de ler esse texto, mas eu queria que os irmãos, já que os irmãos estão com toda a atenção, 2 Reis 19:3, queria que os irmãos lessem comigo. É uma palavra profética a respeito do reino e da descendência real. 19:3 diz assim: os quais disseram, e assim diz Ezequias, é uma profecia: este é um dia de angústia e de vergonha e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Veja que coisa incrível esse texto, momento difícil. Então ela não somente venceu uma possível morte de um bebê, mas ela também triunfou sobre Satanás. Todas as mulheres que estão aqui esta noite, recebem esta palavra de consolo, de bênção sobre a sua vida. Você foi um instrumento de Deus para nascer uma pessoa na face da terra. Então recebe uma bênção de Deus a respeito deste assunto. Este assunto é muito importante. Eu queria agora, voltando àquele texto de Salmo, meditar um pouco a respeito dessa tremenda mulher que é chamada por Deus para vencer, triunfar em momentos difíceis de dificuldade. Aleluias. Se cada uma de vocês pudesse contar a história do nascimento de um filho, meu irmão, ficaríamos aqui surpresos com tantas histórias. E geralmente o filho mais importante da família, aquele filho que tem um chamado como José, como Paulo, como Davi, como tantos outros que a Bíblia fala na Bíblia, eles são os mais difíceis para nascer. Aquele que a mãe mais sofre para os ter.
E geralmente há uma desistência, né? Que a mãe entrega, Senhor, já não aguento mais. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Eu já me entrego. Agora, nesse texto que nós lemos aqui, que é um texto forte sobre o nascimento de Jesus, no verso 10, que fala sobre ti fui lançado desde o ventre da pátria, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe, que era uma palavra profética cumprida no nascimento de Jesus, foi a primeira profecia da Bíblia. Vamos para lá. Gênesis capítulo 3, estou indo bem devagar para vocês entenderem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui há uma luta tremenda entre Satanás e a mulher. E esse texto, que é o texto do capítulo 3, verso 15 de Gênesis, é o mesmo texto lá de Apocalipse, capítulo 12, que eu acabei de ler. É a mesma luta, só que lá nós temos de uma forma e aqui nós temos outra. Eu vou ler mais uma vez o texto para vocês. Capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Por isso ele queria matar aquele menino, porque aquele menino era o filho eleito. Os irmãos sabem que quando Deus veio prometendo, fazendo promessas a Abraão, ele falou duas palavras que a gente não percebe quando a gente está lendo o livro de Gênesis. As duas palavras são semente, a segunda palavra, e a primeira palavra é descendência. E ele diz assim: ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua descendência será bendita na terra. Aí depois Deus vai falando, do 12 até o 18, ele começa falando em descendência, e quando ele chega no 18, ele está falando em semente. Por quê? Você começa a ler a respeito da descendência e de repente termina em semente. Por quê? Para poder dar a entender realmente o sentido da palavra profética de Gênesis 3,15, porque na verdade a descendência é a nação, e a nação falhou, a nação pecou, a nação se contaminou, a nação se corrompeu com os ídolos. Mas a semente não se corrompeu, a semente não falhou, e a semente é Jesus. Então, se a semente é Jesus, então de que nós estamos falando no capítulo 3, verso 15? Mais uma vez, lendo mais uma vez, e agora você entende melhor. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, isto é, entre a serpente e a mulher, e entre a sua semente, que é a semente de Satanás, a semente da mulher e a semente de Satanás. A inimizade entre a semente de Satanás, todos aqueles que são filhos do diabo, todos aqueles que se tornam filhos de Satanás por causa do pecado, eles vão odiar a Cristo, que é a semente da mulher. Agora, quando nós falamos semente da mulher, geralmente a gente engloba uma série de coisas e acaba deixando de fora o verdadeiro significado da palavra semente da mulher. O que é a semente da mulher? A semente da mulher é o óvulo. O óvulo é a semente da mulher. Nós então perguntamos, estudamos nos seminários, por que Jesus não veio de José? E a teologia antiga diz que Jesus não veio de José, porque senão Jesus herdaria pecado. Aquela doutrina antiga, herética, sobre a herança do pecado. Depois, essa teologia foi questionada duramente e foi para o espaço essa teologia. Por quê? Porque Maria também disse que era pecadora. Maria também era humana. Maria também havia pecado antes de ter o bebê Jesus. Agora, isso foi para o espaço. Isso é uma doutrina muito antiga. Depois surgiram muitas outras doutrinas. Mas, na verdade, não querendo falar de doutrinas sobre isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante. Por que Jesus não veio mesmo de José? Por que ele não nasceu de José? Agora, em que sentido ele é chamado filho de Davi? Por que ele é chamado filho de Davi? Se, na verdade, a semente não foi de José. Como a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não nasce segundo a vontade do varão. É esse o sentido. Não com a semente do varão.
Aquele que é nascido do Espírito não é nascido segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, nem da carne, que é o desejo sexual, nem do sangue, porque aí veio o DNA, está entendendo? E não tem vontade humana, do ser humano, um homem, do gênero masculino. Por quê? Porque o texto está dizendo, semente da mulher, tem que ser a semente da mulher. Então Deus vai correndo por fora com as mulheres. E os homens vão se tornando metidos a bestas. Toda a história. De Gênesis Apocalipse, os homens pensando que estão com tudo e não estão com nada. Agora você pode perguntar por quê. Eu vou lhe dizer por quê. E você vai, não sei se vai ficar feliz, sei lá, sei que vai causar uma encrenca aí. Aí o pastor disse que para eu ter cuidado. Escute só que coisa impressionante. Ainda mais que eu estou rodeado de homens, varões de Deus aqui. Meus irmãos, por que quem não vê de José? Né? Já sabemos que não foi por pecado. Vamos ver por quê. Duas genealogias muito fortes, poderosas, no livro de Mateus, que é a primeira. É meio complicado isso aqui, mas é fácil. Vamos ver se a gente torna mais fácil isso aqui. Os irmãos vão se alegrar muito, eu sei, porque isso aqui é uma coisa linda, linda a respeito de todas as mulheres que há, e muitas delas nem sabem que elas são importantes. Capítulo 1 de Gênesis. Veja, perdão, de Mateus. Capítulo 1 de Mateus. Veja, toda essa genealogia, nós temos, toda essa genealogia é a genealogia de José. Essa genealogia é a genealogia de José. Agora, Lucas capítulo 3, deixa-se o dedo marcando aí na Bíblia. Deixa o texto marcando aí na Bíblia. E você vai encontrar lá no capítulo 3 de Lucas, essa genealogia é a de Maria. Vou repetir mais uma vez. A do capítulo 1 é a genealogia de José. Mateus 1. Mas a de Lucas 3 é a de Maria. Só que a genealogia de Maria, ela vai de frente para trás. É uma coisa impressionante. Isto é, começa em Maria e termina em Deus. Pode observar, veja, capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, verso 23. O mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos, sendo como se cria. Aí é só essa palavra está entre parênteses. Esse parênteses termina originalmente em José e não em cuidava. E é um erro muito grave que nós temos na nossa versão. Diz assim, vou ler mais uma vez. Como se cuidava, filho de José, esse parêntese termina em José, porque essa genealogia não é de José. E não sei se na sua Bíblia tem um José assim, em itálico. Esse José não existe. Colocaram esse José aí, não tem esse José. O certo é assim, sendo de Eli, só isso. Seria assim, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo de Eli. Passa direto para Eli, não passa em José, porque José não foi pai dele. Está entendendo? Então, aí no verso 24, diz assim, Eli de Matate, Matate Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matati, Matati de Amós, Amós de Naum, Naum de Isli. Aí vai embora, vocês podem observar, vai terminar em Deus, lá no verso 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Aí sim. Essa genealogia então vindo de trás para frente, preste muita atenção, que isso aqui é importantíssimo, porque eu vou dizer agora. Vindo de trás para frente, preste atenção agora. Vindo de trás para frente, de trás para frente. Deus, Adão, Adão a Sete, Sete a Enos, Enos a Cainã, Cainã a Malael, Malael a Jared, Jared a Enoque, Enoque a Metusalém, Metusalém a Lameque, Lameque a Noé, Noé a Sem a Faxade a Cainã, Cainã a Salá, Salar a Eber, Eber a Faleg, Faleg a Ragal, Ragal a Zerug, Zerug a Naó, Naó a Tera, Tera a Abraão, Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, que é a sua descendência real, Judá a Pérez, Pérez a Irom, Irom a Ani, Ani a Admin, Admin a Aminadab, Aminadab a Nasson, tá chegando, Nasson a Salá, Salá
a Boaz, que foi o marido de Ruth, e Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Agora aí, preste muita atenção agora. Davi a Natã, Natã a Matatá, Matatá a Mená, Mená a Meleá, e o Meleá a Eliaquim. Cadê o Salomão? Cadê o Salomão? Cadê o Salomão? E você procura o Salomão? Cadê o Salomão? O Salomão não está. E nenhum filho de Salomão. Ninguém sabe de Salomão. Ninguém está. Só está aí. Por quê? Por quê? Vamos lá. Crônicas, a gente já vai entender rápido. Por quê? Veja o texto. Pode murmurar aí, murmura. Você nunca deu valor à genealogia? Olha só. Mãe é genealogia. Mãe é geral. Agora veja o texto. Capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Crônicas fala da geração dos filhos de Davi. Preste atenção que agora você vai entender tudo. Te asseguro que você vai entender. Capítulo 3. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Amon, Ainon, Jereíta, segundo Daniel. Aí está Ainon, aí o primeiro, o segundo, aí vai o terceiro. Verso 2: Absalão, Maaca, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, e aí vai embora. O quinto, Cefatias. O sexto, Itreão. São bons nomes para você pôr nos seus filhos. Itreão. Verso 4: se ele nasceram em Hebron, mas se ele nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos, 6 meses, 33 anos reinou em Jerusalém. Nenhum filho que ele teve em Hebron prestou para nada. O melhorzinho dele foi Absalão. E você já sabe o que aconteceu com ele. Nenhum prestou, nenhum. Aí eu disse: por quê? Porque o filho de Davi tinha que nascer em Jerusalém. Ele tinha que ser de lá. Então ele tem, veja, verso 5, vai lá, verso 5. E este nasceu em Jerusalém. Presta atenção que agora que vem o negócio. Aí, Simeia, Zobade, e Natã e Salomão. Agora veja só. Por que Lucas colocou aquilo de trás para frente? Por causa daqui, ó, do verso 5. Porque Salomão foi antes de Natã, Natã foi antes de Zobabe, e Zobabe antes de Simeia. Simeia foi o último. E Salomão foi o primeiro. E ele é citado aqui como se fosse o primeiro. E ele é citado que fosse o último aqui. Pode ver, Salomão aqui está citado como o quarto. Mas ele foi o primeiro. Então ele também está de trás para frente. Por alguma razão, Lucas, lendo isso aqui, ele escreveu toda aquela genealogia de trás para frente. Por causa desse versículo. Agora por quê? E aqui está o segredo. O segredo está aí no negócio. O negócio da mensagem está aqui. E eu vou explicar. Quem quer saber, diz aí alguma coisa. Então vocês querem saber. Então lá vai. Presta atenção. Muito bem. Se Salomão foi o primeiro, então toda a genealogia real saiu dele. Então, se você tem uma caneta aí, você puxa aí, ó. Salomão, Mateus capítulo 1. Só que Davi não teve só Salomão, ele teve esses outros filhos. E o outro filho dele foi Natã. Esse Natã, ninguém dava nada por ele. Eu dizia, ninguém dava nada por ele. Para Salomão deram um cavalo branco. Para ele deram uns burrinhos. Mas isso é sério, não estou brincando. Para Salomão deram cavalos. Para ele, Natã, deram burrinhos. O rei tinha 70 jumentinhos, e ele ganhou um. Como todos os filhos do rei tinham um jumentinho, mas Salomão tinha um cavalo, e era predileto do rei. E eu dava um cavalo branco e tal, e o Natãzinho no seu burrinho. Agora a gente nunca entende por que Jesus chegou em Jerusalém sentado no jumentinho. E agora, sabendo isso, a gente sabe por que Jesus entrou em Jerusalém sentado no jumentinho. Diga por quê, diga por quê. Por quê? Porque Jesus não veio de Salomão, Jesus veio de Natã.
desprezado. Ele veio de uma família desprezada. Ninguém queria conversa com Natan. Ninguém queria falar com Natan. O Salomão tinha prioridade. O Salomão tinha a melhor cadeira, a melhor comida, o melhor pedaço do frango assado. Vocês sabem essas coisas. Eu conheci duas irmãs, que uma se sentia mais bonita, mais bela, e a outra meia feia. Ela era feia mesmo. E a outra ficava na frente assim, e tomava todo o espelho, ficava olha senhora, e a outra ficava atrás. Pois é, exatamente isso. Natan ficava atrás. Assim como muitos que estão aqui esta noite, que têm sido desprezados pelos homens, mas que estão debaixo dos olhos gloriosos de Deus. Coloque isso no seu coração. Deus está falando com você. Uma palavra simples como essa que eu estou lhe dizendo agora. Se você se sente desprezado pelos homens, é porque você é querido por Deus. Agora veja o texto. Voltando ao texto. Capítulo 3, 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5 diz assim. Este nasceu em Jerusalém, aí nós temos Salomão. Salomão gera. Vamos falar para... Deixa alguma coisa marcando aí no capítulo 3, porque pode ser que a gente volte. Pode ser. Aí no texto de Mateus, capítulo 1, veja lá a genealogia. Eu faço questão de ler para vocês. Você que passa, sempre pula essa parte aí. Essa aqui não, essa pula, a gente pula essa aqui. Pula essa aqui, vai pulando. E exatamente essas partes são as mais importantes. Vamos lá. Capítulo 1, verso 3. Judá gerou Tamar, Pérez, Azerá, Pérez gerou Heron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson gerou Salomão, Salomão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, aí é que para, olha só. E o rei Davi gerou a Salomão. Cadê o Natan? Pegou? Então na genealogia, pastor Jessé, na genealogia principal dos reis, Salomão é citado. Mas na verdadeira genealogia, cadê o Salom? Não tem. E aqui surge uma mensagem que consola o nosso coração. Muitas vezes a gente pensa que está com tudo e não está com nada. E aquele que pensa que nós pensamos que não está com nada, esse aqui está com tudo. É uma coisa incrível a vida. Aleluia, glória a Deus. Vocês não vão falar nada. Vocês vão ficar me olhando. Isso aqui é muito sério. Lá na sua casa você tem um filho lá que ninguém dá nada por ele. É um magrinho, esquelético. Você conta as costelas dele e tem um gordo. É verdade. Hoje vocês estão aqui. Agora veja só que coisa. Veja o texto, vamos lá. Capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 de Mateus está aqui. Salomão gerou, veja. A Roboão, Abias, todos os reis de Judá. Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Acais, Ezequias, vai embora. Manassés, verso 10. Amon, Josias, verso 10, verso 11. Josias, Jeconias. E esses foram para a Babilônia deportados. E esse camarada Jeconias recebeu uma maldição terrível sobre ele. E por causa dele foi que aconteceu um problema tremendo. Vamos ver. Jeconias, filho de Salomão, da linhagem de Davi, por Salomão. Vamos ver agora. Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22, verso 30. Jeremias capítulo 22, verso 30. A respeito desse Jeconias, que está exatamente no verso 24. No verso 24 diz: vivo eu, verso 24 diz o Senhor, que ainda que Jeconias, falando dele, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, dali eu arrancaria. Deus está mirado com ele. De Jeconias sairia e saiu Zorobabel. E vocês podem ver que Zorobabel não foi rei, foi o máximo que ele conseguiu foi ser governador, ainda no período da autoridade do Império Medo-Persa e também do Império Persa. E o que aconteceu com a sua descendência? Veja só o que é uma maldição.
capítulo 22, versículo 30 de Jeremias. Capítulo 22, verso 30 diz assim: assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Veja só, se Jesus tivesse vindo da linhagem de Salomão, automaticamente Jesus não poderia gerar filho nenhum do mundo espiritual falando. Jesus não poderia gerar ninguém. E Jesus seria o homem mais amaldiçoado, porque José, sendo filho dessa descendência de Jeconias, estava debaixo dessa maldição. Então Deus não permitiu. Ele então disse assim: fecha essa parte dessa linhagem aqui, corta essa parte e vou atalhar por Natan e vou entregar a semente da mulher pela mão de Maria. Glória a Jesus. Homens colocam, isso é coisa forte, coisa forte. Pessoas estão esperando que elas vão ser e não serão. Tem pessoas que estão contando com abacate já na panela, já comendo, já no liquidificador, e não vem nem a casca, não vem nada. E Deus atalha pelo outro lado. Aleluia, glória a Jesus. Fala alguma coisa. E Deus pega já lá atrás, Ele priva. E tem mais, Deus faz um teste, hein? Deus faz um teste. José não prosperou. Ele não tinha nem dinheiro para apresentar o filho dele, que é Jesus, que é o filho adotivo dele. Ele não tinha dinheiro para ofertar um cordeiro. Porque no livro de Levítico, o pastor Eliseu tinha o cordeiro, tinha que levar 2 cordeiros para ser apresentado ao Senhor. Levítico capítulo 12 de Levítico. Mas se fosse pobre, levava um par de rolinhas, que custava 1 centavo cada um. A Bíblia diz que com 2 centavos se comprava 5 passarinhos. Glória a Jesus. Na hora de apresentar o filho, tinha que levar a oferta. Ele levou 2 pombinhos, porque não tinha o que oferecer. Olha o texto se cumprindo. E Deus faz o teste para a gente pensar assim, que Deus é mau, Deus não nos dá. Deus está de olho em nós para nos matar, porque Deus está de olho em nós para nos destruir. Não! Diga não! Não! Diga mais uma vez, com fé. Não! Por que eu disse para você dizer não? Você tira isso da sua cabeça. Por que, pregador? Porque quando Jesus nasceu, tinha 2 anos de idade, ele ainda fez o teste. Ele disse: manda os príncipes da terra, os reis, trazerem ouro, incenso e mirra para a casa de José. Ouro. Mas como ele estava debaixo dessa maldição de que não prosperaria, cadê o ouro? José gastou, não sei o que ele fez. Isso não é cabeça do pastor Nelson, não. Eu estou falando real. Debaixo de uma maldição, o cara pode ter dinheiro que for no mundo, nada prospera na vida dele, meu irmão. Nada prospera. Você põe na mão dele 100 mil reais, daqui a 3 dias não tem mais nada. Por quê? Porque está debaixo de uma maldição na vida. E esta noite Jesus quer quebrar qualquer maldição pelo poder dos céus, porque Ele tem poder. Talvez você tenha vivido um problema contínuo na sua vida que você não sabe o que é. Mas hoje você vai ouvir o convite. E nesse convite, Jesus, com o seu poderoso nome e pelo poder do seu sangue que nos santifica, quebra todo jugo, toda atadura de Satanás, todo o céu de bronze que está fechado. Então eu queria deixar aqui, nesse pequeno pensamento que eu tenho, para honrar e homenagear todas as mulheres que estão aqui, as mães que estão aqui, dizendo para você, para todos vocês, para todos nós, homens e mulheres, que muitas vezes nós queremos brigar com Deus e provar para Ele que a gente pode resolver o problema da nossa vida. E Deus está mostrando assim: José, com todo esse ouro aí, você não vai prosperar. Com todo esse ouro aí, você não vai prosperar, porque tem uma maldição que precisa ser destruída lá atrás, em Jeremias capítulo 22.
Então você pode estar pensando esta noite, é um cunho para a sua fé nesta noite, dizendo no seu coração: eu vou ser engenheiro, eu vou ser um médico, eu vou ser um mercador, eu vou ser dono de uma fábrica e vou prosperar. Mas se Jesus não entrar na sua vida, nada vai acontecer. E há uma semente dentro de você, que é a semente da fé, que está dentro de você. E se você esta noite juntar essa semente, a fé, a palavra de Deus, ao crer na palavra de Deus, Deus fará um milagre também na sua vida e fará uma obra grandiosa. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, as mães estão em alta hoje. Depois eu vou falar para o Alderi direitinho no ouvido dele. Ele deixou os homens. Estou convidado para ele vir pregar aqui também no Dia dos Pais. Viu? Meus queridos, que mensagem linda. E nós estamos cientificados como Deus trabalha na vida e no coração de cada um de nós. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero, nesse instante, quando estamos caminhando para terminar o nosso culto, depois de ouvirmos este plano de Deus de maneira tão explícita, convidar as pessoas que não são crentes para que possam sair debaixo da maldição do pecado, que está levando a sua vida a um estado de miséria, de desespero. A sua vida está sendo combatida pelo inimigo e você está sofrendo a cada dia. Você tem percebido que você vai numa escada descendente. Cada dia que se passa, você vai descendo mais, está afundando, está indo para o fundo do poço. E eu queria esta noite lhe convidar para você colocar Jesus na sua vida. E toda esta vida de sofrimento, de incertezas e de derrotas, esta noite, disse-nos aqui o pregador, Deus vai cortar. Ele vai simplesmente dizer basta. E você passará a desfrutar de uma nova vida em Jesus Cristo Salvador. Meus senhores, há uma bênção de Deus para a vida daqueles que abrem os seus corações para Jesus. Ali vem um amigo. Deus lhe abençoe, no nome de Jesus. Gostaríamos de perguntar onde está mais uma pessoa para o reino de Deus, mais um amigo para Cristo. Eu quero lhe convidar, em nome de Jesus, para que Deus esta noite entre na sua vida, no seu coração, e com certeza tudo vai mudar. Deus tem o poder para transformar todas as coisas. Ele é o Senhor. Há mais uma pessoa para Cristo? Mais uma pessoa para Jesus? Meu amigo, minha senhora, que grande oportunidade Deus coloca diante da sua vida esta noite. Você, na verdade, é uma criatura de Deus. Esta noite o Senhor pode mudar a sua vida e você passará a ser um verdadeiro filho de Deus.